Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar início à unidade 2 da nossa disciplina, que vai falar sobre a deficiência auditiva. Então nessa primeira aula nossa, nós vamos falar um pouquinho sobre os aspectos gerais da deficiência auditiva. Então um pouquinho do que é a deficiência auditiva e as suas classificações. Então, para nós entendermos um pouco do que é a deficiência auditiva, nós vamos entender então que o nosso canal auditivo, por onde nós escutamos o som, que é uma energia mecânica que se propaga através de frequências, vibrações, expressas em hertz. E essas frequências de ondas vibratórias são definidas como grave, média ou aguda. Relacionada então com a divisão do nosso sistema auditivo em ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. Segundo Gonçalves e Cristina, eles vão definir então o que é essa deficiência auditiva. Nada mais é do que a perda total ou parcial da audição, com reduções das capacidades de percepção dos sons, dificuldade na compreensão das palavras, e essa deficiência pode ser desenvolvida desde o nascimento ou adquirida ao longo da vida por algumas causas. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a surdez congênita ela pode ser então desencadeada por algumas situações, sendo elas patológicas, genéticas ou exógenas. Então, patológicas derivadas de alguma doença crônica, degenerativa ou algo nesse sentido, genética, então, vindo aí da condição hereditária, durante a gestação principalmente, ou exógena, relacionado à interação que a pessoa vai ter no ambiente no qual ela convive. Então, algumas dessas situações podem ser como utilização de fármacos ministrados no decorrer do período gestacional, então alguns remédios, hereditariedade, então aqui a utilização de fármacos, condições exógenas, hereditariedade genética, a exposição da gestante a níveis consideráveis de radiação, também condições exógenas, falta de planejamento pré-natal, infecções hospitalares, essa tanto exógenas quanto patológicas, uso de fórceps durante o parto, para auxiliar a saída da criança, ou a falta de oxigenação. O fórceps ele é um equipamento utilizado pelos médicos aí, no auxílio em partos em cesarianas, geralmente, ou doenças transmissíveis, ou durante a gestação. E alguns exemplos como sífilis, sarampo, toxoplasmose, herpes, hipertensão ou meningite. Tá? Então, o Boréo International Audiophonology, que é um instituto francês, porém que classifica a deficiência auditiva de maneira internacional, junto com uma portaria que nós temos aqui no Brasil, número 186 de 1978, atualizada em 1995, eles então classificam a deficiência auditiva de duas maneiras. O indivíduo parcialmente surdo, podendo ter surdez leve ou moderada, e o indivíduo surdo, podendo ter surdez severa ou profunda. Nós veremos cada uma delas. A surdez leve, então, faz com que o indivíduo não perceba todos os fonemas das palavras. Isso não impede que ele adquira a linguagem de maneira normal, porém essa aquisição de linguagem pode ser... ele pode vir a ter alguma dificuldade, principalmente relacionada à leitura e à escrita. Geralmente, esse indivíduo, no início, ele é considerado desatento e solicita frequentemente para que aquilo que foi dito seja repetido. Tá? A surdez moderada, os indivíduos que se enquadram, então, nessa classificação, eles geralmente têm um atraso na linguagem e nas alterações articulatórias durante a linguagem. Ele pode vir a ter problemas graves na condição linguística, e a compreensão verbal do indivíduo com surdez moderada está intimamente ligada à condição de percepção visual. Então, ele compreende
entende aquilo que é dito muito pela visão. Surdez severa. Então, as pessoas com esse grau de deficiência pode chegar então até os 5 anos de idade sem conseguirem desenvolver a fala. Ele identifica apenas sons fortes e os sons conhecidos. E a compreensão verbal, né, entender aquilo que é dito, vai depender principalmente da aptidão que esse indivíduo vai ter para utilizar a percepção visual e observar os contextos, então, das situações que ele estiver envolvido. E o indivíduo com surdez profunda, esse impossibilitado de identificar a fala, né, a voz humana, e também não tem condições de adquirir linguagem oral. Nós falamos lá no começo em relação à frequência, né, a essas ondas. Aqui um pouquinho do que a classificação da deficiência auditiva acomete em relação ao nível de decibéis, né, que é a frequência na qual nós escutamos. Então, numa audição normal, nós temos aí uma perda de 0 a 25 decibéis nesse processo de recebimento dessas vibrações até a transferência para decodificar essa vibração e entender o que é dito, né? A deficiência leve tem uma perda de 26 a 40 decibéis, a moderada de 41 a 70 e a deficiência severa de 71 a 90 decibéis, e a profunda, como nós vimos, que não há linguagem e nem entendimento, acima de 90 decibéis. Nesse momento agora, galera, nós temos dentro dessa nossa primeira sessão da nossa disciplina a atividade de aprendizagem para vocês realizarem. Eu trouxe um pouquinho um resumo do que essa sessão fala para nós. Realizem então as atividades de aprendizagem dessa nossa sessão, que eu vou trazer aí outras considerações dentro da condição da deficiência auditiva nas nossas próximas aulas. Então não esqueçam de acessar as disciplinas. No dia da disciplina nós teremos novamente um trabalho prático relacionado aos esportes paralímpicos para os deficientes auditivos, e mais para frente eu vou falar disso, e depois eu disponibilizo para vocês as informações dos trabalhos. E seguiremos a mesma dinâmica das outras disciplinas. Eu vou mandar uma mensagem para vocês via AVA com as informações de como vocês terão que fazer o trabalho, e aí vocês, um representante de cada grupo vai responder essa mensagem anexando o trabalho para o restante da composição da nota. Tá bom, pessoal? Então, não esqueçam de fazer os acessos. Até a próxima aula.